Polícia de Sorocaba revela detalhes sobre o recente caso do roubo seguido de estupro em alumínio. Luiz Negrelli, você que está ao vivo aí na delegacia, conta pra gente detalhes deste caso, ou o que é que foi levantado. Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde para você que nos acompanha. Esse caso foi no dia 21 de junho e desde então a polícia faz aí uma série de investigações para esclarecer esse crime que, como você disse, foi um roubo seguido de estupro. Foi quando duas jovens estavam na beira da rodovia Raposo Tavares, em Alumínio, durante a noite, e as duas foram abordadas por um homem de 40 anos que estava num veículo. E esse homem pediu informações para essas duas jovens, querendo saber sobre como chegar em um banco ali na cidade, e uma dessas jovens, até segundo a polícia, na inocência ali, né, porque elas eram adolescentes, uma de 16, outra de 17 anos, elas passaram informações ali para esse homem e uma delas aceitou entrar no carro dele para indicar o caminho até chegar a esse banco. E aí foi depois disso, nesse trajeto, que tudo aconteceu. O delegado responsável por esse caso, o Dr. Dalton, trouxe detalhes durante uma coletiva de imprensa hoje pela manhã aqui na Delegacia Seccional de Sorocaba e nós gravamos uma entrevista com ele. Vamos ver a primeira parte sobre como aconteceu isso então, depois que essa jovem aceitou entrar no veículo desse homem. Segundo a vítima, né, ela foi abordada, entrou no veículo para levá-lo até o banco, só que no caminho ele desviou, levou para um local ermo, onde está sendo feito a duplicação, a região da duplicação ali da Raposo, e mediante grave ameaça, manteve conjunção carnal e subtraiu o aparelho de telefone celular dela. Bom, depois disso, Barazal, essa jovem foi abandonada por esse homem em um ponto da cidade. Ela procurou a polícia, registrou boletim de ocorrência, ela também foi acolhida, passou por exame de corpo de delito no IML que confirmou o estupro contra ela. E aí a polícia iniciou uma série de investigações para poder localizar esse homem e saber quem é ele. E a primeira informação que a polícia teve foi com relação ao celular dessa jovem que foi roubado, então, durante esse caso. E a polícia conseguiu chegar até a casa, até a residência de um casal em Alumínio que estava com esse celular. Em depoimento, esse casal disse para a polícia que tinha comprado esse celular de um homem, desse suspeito então do crime. Por quê? Qual é a ligação entre eles? Esse homem, ele estava trazendo uma idosa da região de Campinas até Alumínio, trazendo ela no veículo em que eles estavam, e essa senhora, essa mulher, né, veio até a cidade de Alumínio e ficou na casa da filha dela, que é então a esposa, e, né, o homem e a mulher desse casal. E aí, depois disso, esse homem ofereceu um celular, né? Depois de deixar essa mulher, ele foi cometer o crime, depois ele voltou e ofereceu o celular que ele tinha roubado da vítima para esse casal. Eles compraram o celular, sem saber, obviamente, que era um celular roubado, mas aí a polícia então conseguiu identificar onde estava esse aparelho e também conseguiu imagens das câmeras de segurança ali na região onde morava esse casal. E aí a polícia conseguiu detalhes sobre o veículo, características desse suspeito e também a placa do carro que ele utilizava. E aí a polícia continuou as investigações e eles receberam informações, Barazal, sobre um outro furto, sobre um furto realizado na cidade de Hortolândia com as mesmas características. Um veículo parecido, um homem com as mesmas características. Os investigadores cruzaram os dados dessas duas ocorrências e aí confirmaram que se tratava do mesmo homem que tinha cometido os dois crimes e que, inclusive, ele já estava preso em flagrante na região de Campinas por conta desse furto em Hortolândia. E aí, então, a polícia confirmou que ele tinha sido o responsável por esse crime em Alumínio. Ele foi reconhecido pela vítima do estupro na cidade, também por esse casal que comprou o celular dele. O delegado também falou agora sobre os próximos passos dessa investigação. Vamos acompanhar. A jovem foi dado suporte, né, pela rede de assistência do CRAS, lá da cidade de Alumínio. Ela foi ouvida, foi feito o amparo, né, pelo CRAS. E agora a nossa parte, a parte de polícia judiciária foi concluída com êxito, né? Conseguimos identificar a autoria, foi feita a representação pela prisão preventiva dele, foi cumprida a prisão preventiva e já encaminhamos o inquérito para o Poder Judiciário e a denúncia já foi oferecida, inclusive, e agora ele vai responder pelos crimes cometidos perante o Poder Judiciário.
Esse homem está preso na região de Campinas, numa prisão lá na região, pode responder então pelos crimes de roubo e estupro. E um dos pontos, Barazal, que o delegado destacou muito nessa coletiva de imprensa hoje foi sobre o risco dessa atitude, né, que essa jovem teve de ali, até mesmo na inocência, querer ajudar, querer passar uma informação para esse homem, só que ela acabou entrando no veículo e tudo aconteceu. Então o delegado ressaltou a importância de não ter atitudes como essa, de sempre desconfiar nas outras pessoas, né? Ainda mais em locais afastados, como por exemplo ali foi na beira de uma rodovia, né? Poderia ter terminado o caso de uma forma muito pior, mas é claro que tem aí todo o abalo psicológico que essa jovem, né, de apenas 16 anos de idade sofreu, e aí o delegado reforçando essas orientações que a polícia sempre passa, né, Barazal, para tomar cuidado com esse tipo de situação, né? É verdade, Luiz, mas puxa vida, as pessoas de bem, às vezes elas não têm malícia, especialmente as mais jovens, né? Porque eu, por exemplo, sou de um tempo que era muito mais tranquilo a vida. Hoje não. Hoje você não pode nem olhar para o lado de repente. Aliás, você tem que olhar para o lado, né? Não pode nem deixar de olhar para o lado, porque você pode ser surpreendido a qualquer momento. E na verdade, não é possível mesmo ficar aceitando carona de quem você não conhece, entrando no carro alheio, porque pode acontecer, principalmente nessa situação e nessa conversinha fiada. Onde é o banco? Pô, onde é o banco? Sei lá onde é o banco, né? O cara tá afim de outra coisa, com certeza. Ele não vai pegar dinheiro, ele vai pegar outra coisa. Mas de qualquer forma, tem outro detalhe também. A gente não pode facilitar, né, Luiz? Não facilita. Tudo bem que adolescente às vezes não fala tudo pro pai e pra mãe, mas pais precisam ficar atentos onde é que a sua filha anda, seu filho anda, menor principalmente de idade, porque duas jovens, 16 anos, é isso? 16, 17 ou 16 anos as duas, andando na beira da estrada, Raposo Tavares, à noite, pô, aí também é brincadeira, né, Luiz? Não pode, né? É preciso evitar isso, né? Sim, exatamente. Esse foi um dos pontos que o delegado reforçou bastante, né? Quando presenciar uma situação como essa, de alguém vindo pedir uma informação, ou nega, fala que não sabe, não traga detalhes, tanto sobre, por exemplo, não, eu estou indo, sei lá, estou indo na minha casa, estou indo em tal local, não trazer nenhum tipo de detalhe assim, porque a gente nunca sabe quem é a pessoa que está ali do outro lado, né? Nesse caso, o homem, segundo a polícia, não estava armado, né? Ele só mesmo foi ali com ameaça dentro desse veículo, ameaçando essa jovem de morte e acabou cometendo esse estupro contra ela. A outra jovem que estava junto não aceitou, foi embora. Uma delas apenas que aceitou entrar no veículo e aconteceu tudo isso. Então, de fato, os adolescentes, né, mas também qualquer tipo de pessoa, né, mais velho, de mais idade, também sempre desconfiar e tomar cuidado com quais informações a gente passa para desconhecidos na rua, né? E, na verdade, foi mais um belo trabalho da Polícia de Sorocaba, comandada pelo seccional Dr. Urban, também pelo diretor do DEINTER, né, Dr. Negrão. Realmente a polícia fez um belo trabalho, porque tudo isso que você falou é fruto da investigação, né? Puxa, onde vai, hein? Teve que ir lá onde? Foi no celular para chegar no autor, hein, ô Luiz? Sim, exatamente, um trabalho de muita articulação da polícia, né? Porque eles só tinham, a princípio, a informação do celular ali na casa desse casal, aí foram atrás das câmeras de segurança que identificou, as imagens identificaram o veículo e a placa, cruzaram com dados de outra região, lá de Hortolândia, e aí conseguiram juntar essas duas informações, né? Já tinha uma informação aí que ele estava preso, depois o reconhecimento pelas vítimas do caso, então um trabalho de muita articulação da polícia, que terminou então com esse homem preso preventivamente e que agora está aí à disposição da Justiça. Perfeito. Mais um caso esclarecido. Obrigado, Luiz Negrelli. Mais um caso esclarecido. Fica aí a orientação, a dica para que você evite esse tipo de coisa. Tanto de se expor em lugar ermo, em lugar onde de repente fica muito perigoso, principalmente se você estiver sozinho, e também essa dica de você não entrar no carro de ninguém. Aliás, não atender ninguém que você não conhece. Responde de forma educada, não sei, está acabado, segue a vida, para evitar problemas.